Meu nome é Ricardo, e o que vou narrar aqui é uma história impressionante. Não faz muito tempo, foi no ano de 2024, em Maceió, no estado de Alagoas. Na manhã anterior ao evento, eu e minha companheira despertamos cedo, por volta das 7h30, e decidimos visitar meu tio, que mora em um bairro próximo. Após um café da manhã agradável e uma conversa sobre recordações familiares, nos despedimos e retornamos para casa. À tarde, fomos à oficina de motos do meu cunhado, situada a uma curta distância de nossa residência. Ele nos recebeu com seu habitual sorriso, as mãos sujas de graxa, evidenciando o esforço intenso. Durante a conversa, ele mencionou seu sítio e nos convidou para uma visita futura. Minha companheira comentou sobre as lendas de lobisomens que permeavam sua cidade natal. Meu cunhado, geralmente um homem de poucas palavras, confirmou as histórias com uma expressão séria e olhos que refletiam um temor antigo. No dia seguinte, em uma noite de lua cheia, decidimos ir ao supermercado Almeida, um hipermercado a apenas 10 minutos a pé de nossa casa. O caminho nos levava para o residencial Segurança, um lugar que, durante o dia, era repleto de vida, mas à noite se transformava em um labirinto de sombras e silêncio inquietantes. Ao sairmos do mercado, por volta das 21h40, notamos que o ambiente estava mais silencioso do que o habitual. Atravessamos a pista e entramos no residencial. As luzes dos postes pareciam mais fracas, e o vento trazia um odor estranho, uma mistura de terra molhada e algo metálico, talvez sangue. Minha companheira segurou meu braço, e eu pude ver o receio em seus olhos. Ao nos aproximarmos da primeira praça, ouvimos um uivo distante que fez nossos corações dispararem. Aceleramos o passo, mas logo percebemos que não estávamos sozinhos. 4 pessoas estavam na praça, seus rostos pálidos refletindo o mesmo pavor que sentíamos. Elas nos disseram que estavam ouvindo aqueles uivos há algum tempo e que tinham visto uma criatura entre as sombras. De repente, a criatura emergiu do matagal próximo. Era um lobisomem, uma besta enorme com pelos negros. Seu focinho estava sujo de sangue, e em suas garras havia restos de um cachorro que havia sido dilacerado momentos antes. O aroma de carne fresca e sangue era simplesmente aterrador. Entre as pessoas da praça, havia um policial armado com um revólver .38. O vigia também apareceu naquele momento, montado em sua moto. Sem hesitar, ambos dispararam contra a criatura. Os tiros ecoaram naquele lugar, mas, ao contrário das lendas, o lobisomem não fugiu. Ele soltou um grito que parecia vir das profundezas do inferno, um som que fez nossos ossos gelarem. Com uma velocidade impressionante, a criatura avançou sobre o vigia, alcançando-o em segundos. A cena que se seguiu foi de puro terror. A besta derrubou o homem da moto e iria despedaçar o policial. Nesse momento, ele começou a disparar contra a criatura. Eu não sabia se o policial conseguiria deter aquilo. Peguei minha companheira pelo braço e começamos a correr em direção à nossa casa. As outras pessoas também correram conosco. Conseguimos chegar à nossa rua e, com o coração acelerado, entramos em casa, trancando todas as portas e janelas, enquanto os outros continuavam correndo para um lugar desconhecido. Mas o pesadelo estava longe de acabar. Temos um cachorro que fica no quintal e, sentindo aquele perigo, ele começou a latir desesperadamente. Enquanto nosso cachorro latia, escutávamos mais tiros e os sons da criatura. Parecia que o policial e o lobisomem ainda estavam em combate. Comecei a escutar que a criatura estava correndo em direção à nossa casa, enquanto ainda levava mais tiros. A casa parecia que iria desmoronar com toda aquela balbúrdia lá fora. Minha companheira e eu estávamos em silêncio dentro de casa, enquanto nosso cachorro continuava a latir, e eu tentava espiar o que estava acontecendo lá fora. Os vizinhos, acordados pelos tiros e pelos urros, saíram às ruas. Não sei se foi isso, mas o lobisomem, percebendo toda aquela movimentação, finalmente decidiu fugir e entrou na mata novamente. O reforço da polícia chegou, mas, apesar das buscas, a criatura nunca mais foi vista. Parecia até mesmo que havia desaparecido. Desde aquela noite, eu e minha companheira vivemos com o receio constante de que esse pesadelo possa retornar. Com tudo isso que ocorreu, nunca mais tivemos coragem de ir ao sítio do meu cunhado, pois sabemos agora que essa criatura existe e que, em áreas rurais, ela tende a aparecer com mais frequência.
Boa noite. Existem relatos de lobisomens pelo mundo todo, e hoje vou contar uma história desse ser que aconteceu com Dona Clara. Clara tinha 10 anos de idade e morava em um sítio que pertencia ao município de Boa Esperança do Iguaçu. Era tempo de quaresma, numa sexta-feira, durante a noite de lua cheia, já devia ser umas 21 horas. Na cozinha estavam Clara, sua mãe e mais 2 de suas irmãs. O restante da família já tinha ido dormir. De repente, os cachorros começaram a latir. Eles estavam muito bravos, latiam parados e não saíam do lugar. Logo em seguida, as galinhas que pousavam no galinheiro começaram a fazer um barulho que deixava todos que ainda estavam acordados com medo, e dava para perceber, pelo barulho, que havia algo dentro do galinheiro e que as galinhas lutavam bravamente para defender suas vidas. Então, sua mãe pegou um lampião, e todas as 4 foram até lá fora para ver o que estava acontecendo. Já estavam próximas da porta quando a porta do galinheiro se abriu, e lá de dentro saiu uma enorme besta preta, totalmente peluda. Observando aquilo, todas ficaram apavoradas e com muito medo. Os cachorros estavam juntos, e nenhum teve coragem de avançar naquele bicho. O detalhe é que os cachorros eram de porte grande. Foram poucos segundos, mas todas conseguiram ver que seus olhos eram vermelhos como brasa, os pelos da cabeça estavam todos arrepiados, e seus dentes eram enormes. O bicho também era muito fedorento e media mais ou menos 1,5 metros de altura. O mais estranho é que, diferente da maioria dos relatos, essa besta teve um comportamento bem estranho. Ao perceber a presença delas, ele deu uma rolada na terra, como se quisesse tentar disfarçar o seu cheiro, e correu mato adentro. No mesmo momento em que todas esperavam pela morte, pois acharam que não teriam escapatória daquela besta, ele corria meio inclinado e parecia ser manco ou então estava machucado. Os cachorros continuavam latindo muito. Percebendo aquela chance, as 4 correram e se trancaram dentro de casa. Com o barulho que fizeram ao adentrarem, acordaram os que estavam dormindo. Depois que todos se acalmaram, sua mãe disse: "Ninguém vai falar nada do que foi visto aqui." Na época, os filhos obedeciam aos pais, e ninguém falou nada sobre aquilo. No dia seguinte, logo que amanheceu, foram até o galinheiro e não faltava nenhuma galinha. O lobisomem só havia comido bastante esterco e nada mais. Então, seus pais contaram que todos os anos, sempre nas 4 sextas-feiras da quaresma, aquilo se repetia, e não era só na casa deles, em várias outras casas também. Todos ali suspeitavam de um vizinho, mas todos ficavam quietos. Clara morou nesse local até os 16 anos, até que ela e suas irmãs saíram para tentar a vida na cidade. Tanto Clara quanto suas irmãs nunca esqueceram daquela noite e daquela besta fera que viram. Clara confirma que, nos anos seguintes, no tempo da quaresma, isso sempre acontecia. Mas aquele bicho, por incrível que pareça, não fazia mal a ninguém e nem mesmo matava os animais. Porém, devido ao susto que levaram, elas nunca mais tentaram ver aquela coisa. Ficavam quietas em casa, apenas escutando os latidos dos cachorros. Hoje, em dia, faz 10 anos que Clara mora no bairro Verdejante, em Beltrão, e já fazem 43 anos que ela viu aquele lobisomem. Ela tem 3 filhos, Felipe, Ricardo e Júlia. Clara diz que tem gente que não vai acreditar nessa história, mas que ela é real, realmente aconteceu. E diz que, para as pessoas que não acreditam, somente quando passarem pelo susto que elas passaram, passarão a acreditar em lobisomens. Boa noite. Olá, meu nome é Tarcísio. Sou baiano, e minha experiência se deu há muitos anos. Eu nunca contei a ninguém. Mas, fazendo pesquisa sobre a licantropia, encontrei o seu canal no YouTube e acabei criando coragem. Eu era um jovem pastor de apenas 23 anos. O ano era 1993. Fui mandado para uma cidade do interior da Bahia chamada Santo André, e por lá fiquei 4 meses no ministério. Com o passar do tempo, ali eu acabei conhecendo uma moça muito linda chamada Gabriela e começamos a namorar. Em uma certa noite, fomos a uma casa abandonada para ficarmos mais à vontade. Cerca de uma semana depois, em uma noite de lua cheia, muitos no bairro começaram a escutar uivos, mas eu nunca tinha escutado um cão uivar daquele jeito. Porém, depois de alguns minutos, aqueles uivos cessaram. Na manhã seguinte, um fiel do templo do culto me pediu uma orientação. Segundo ele, uma vaca de leite de sua roça, que ficava a cerca de 1 quilômetro do templo, havia sido atacada por um animal. Ele disse que provavelmente seria uma onça e me perguntou se seria pecado caçar aquele bicho, pois, se deixasse ele solto,
provavelmente acabaria perdendo mais animais de seu sítio. Aquele senhor disse que iria armar uma tocaia para tal onça, mas, depois de fazer algumas tentativas, o animal acabou não aparecendo. Em um certo dia, a que eu estava namorando disse que teria que voltar para sua cidade, que ficava a cerca de 70 quilômetros dali, e me deu o endereço, dizendo que, quando eu pudesse, fosse visitá-la. Após alguns dias, fui atrás de Gabriela, seguindo as orientações que ela me deu. Cheguei em um posto de gasolina da cidade, peguei uma estrada de terra e segui andando por cerca de 2 horas até que vi uma mata muito fechada. Aquilo devia ser umas 15 horas da tarde. Eu já estava me sentindo perdido, porém, o caminho batia com as orientações que ela havia me passado. Por isso, continuei seguindo tranquilamente. Por volta das 17 horas, finalmente cheguei. Porém, quando cheguei lá, notei uma tristeza muito grande no olhar de Dona Beatriz, a mãe de Gabriela. Eu não entendi porquê, e nem elas me contaram. No dia seguinte, a mãe de Gabriela saiu de casa, disse que iria resolver umas coisas e que logo voltaria. Antes dela sair, ela chegou até mim e disse: "Filho, por favor, não saia durante a noite, pois aqui é muito perigoso." Eu disse a ela que tudo bem, que não tinha intenção de sair de casa durante a noite. Quando Dona Beatriz saiu, Gabriela me falou: "Minha mãe é muito boba, não liga para ela." Aquela conversa me deixou com uma pulga atrás da orelha, pois, naquele momento, eu já estava me lembrando daqueles uivos que escutei naquela noite e também da vaca morta que aquele senhor acabou perdendo. Por volta das 18 horas, Dona Beatriz voltou. Ela chegou toda suada e ofegante, parecia que havia vindo correndo. Ela chegou e apenas disse: "Graças a Deus." Mas eu não entendi por que ela disse aquilo. Em seguida, ela disse: "Hoje é noite de lua cheia", e novamente reforçou para que eu não saísse de casa durante a noite. Percebi que Gabriela olhava para ela com um olhar de ódio, e aquilo me deixou muito encucado. Parecia até mesmo que eu estava em alguma cilada. Por volta das 10 horas da noite, Gabriela me disse que queria me mostrar alguma coisa perto de uma lagoa que havia ali perto, mas eu disse a ela que não iria contrariar sua mãe. Ela, com fúria, me empurrou para longe dela. Ela me empurrou com uma força que eu jamais imaginei que ela pudesse ter. Pedi a ela que tivesse calma, e ela abriu a porta e saiu sozinha da casa. Logo após isso, sua mãe saiu do quarto com uma ferradura e uma cruz que parecia ser de prata. Eu perguntei para que tudo aquilo, e ela, chorando, disse que estava cansada e que não ia mais deixar nenhum jovem passar pelo que os outros haviam passado ali. Eu já comecei a entrar em pânico e pedi a ela que me contasse o que estava acontecendo. Ela me contou que sua filha era um demônio do inferno. Então eu disse a ela: "Calma, eu sei que ela é difícil, mas não precisa falar isso da sua filha." E, então, agora com um olhar mais sério, ela me disse: "Filho, a Gabriela é um lobisomem." Eu disse que não acreditava e que iria lá fora procurar a Gabriela. Nesse momento, ela correu e trancou a porta com o cadeado, e também colocou uma escora, dizendo que não me deixaria sair, pois sua filha estava bem. Disse que, depois que passasse da meia-noite, eu iria acreditar no que ela estava me falando. O tempo passou e, quando bateu por volta de 1 hora da manhã, começamos a escutar algo caminhando em volta da casa. Dona Beatriz pegou seu terço e começou a chorar. Me pediu para que rezasse junto com ela. Foi quando algo se jogou contra a porta, estremecendo toda aquela pequena casa. Começamos a escutar uns uivos, os mesmos uivos que escutei naquela noite. Eu já estava com calafrios. Tinha certeza que iria morrer naquela noite, mas precisava ver o que era aquilo. Cheguei pela fresta da janela e foi quando vi um animal negro, feito carvão. Era enorme, estava apenas sob 2 patas traseiras. Agora eu realmente pude ver que tudo o que Dona Beatriz disse era verdade. Não havia outra explicação. Aquela coisa só não entrou dentro da casa porque sua mãe estava ali. Após algum tempo, escutamos os passos daquilo indo embora. Na manhã seguinte, Gabriela não voltou, e Dona Beatriz pediu para que eu fosse embora. Disse para não voltar mais ali, pois eu estava correndo risco de vida. Eu disse a ela para ir embora comigo, mas ela disse que não iria, pois sua filha não faria mal. Sem pensar 2 vezes, peguei minha mochila e saí dali o mais depressa possível. Nunca mais voltei àquele lugar assustador e nunca mais falei com Gabriela. Hoje estou com 51 anos e fico me perguntando se ela ainda está viva e se ainda se transforma naquela coisa. Boa noite. Olá, meu nome é Valdomiro. Vou relatar os fatos e dar a minha opinião particular.
deixando para que cada pessoa tenha a sua própria interpretação da forma que lhe for mais conveniente. Tudo aconteceu no ano de 1968, quando eu tinha apenas 8 anos. Naquela época, meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, aproximadamente 45 quilômetros do centro de São Paulo. Na época, a região toda possuía muitas casas, dominando a mata muito verde, árvores diversas e vegetação típica da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam 2 casas, uma para o caseiro e sua família, e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana por lá. Ao redor, existiam outras chácaras, e bem próximo, havia um curral onde eram deixados alguns cavalos. Em um determinado final de semana, fomos para lá, eu, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia e seu filho, que logicamente era meu primo. Ele se chamava Fernando. Eu e Fernando gostávamos de escutar histórias de fantasmas e do sobrenatural em geral, sempre por dentro das lendas características dos personagens, como vampiros, lobisomens, etc. Naquele final de semana, no sábado, passamos o dia brincando na chácara. Quando chegou a noite, fomos tomar banho. Depois de jantar, ficamos conversando na sala, que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor do outro lado da casa. Era mais ou menos umas 10 horas da noite quando começamos a escutar um assovio vindo do lado de fora da casa. Estava um pouco distante e ficamos prestando atenção, acompanhando aquele assovio. De repente, o assovio foi chegando mais perto, cada vez mais perto de casa. Comentamos um com o outro, em tom de gozação, se poderia ser um saci, coisa que não acreditávamos que existisse, pois parecia muito fantasiosa essa lenda. Em um determinado momento, o assovio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta de fora da sala. O que quer que fosse que estivesse ali, estava bem na varanda. Eu e Fernando ficamos arrepiados com aquele som, apesar de ser um simples assovio. Com muito medo, fomos dar uma olhada pela janela. Estava muito escuro do lado de fora e, por esse motivo, não conseguimos ver nada. Em seguida, o assovio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando e correndo como loucos. Depois, ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo e batendo em madeiras. Contei para meu pai e para minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo de errado aconteceu. Então, algum tempo depois, fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia acontecido. Quando amanheceu no domingo, fomos logo examinar os arredores para ver se encontrávamos algo fora do normal. Quando chegamos no curral, pudemos constatar que todos os cavalos estavam com suas crinas amarradas com pequenos nós, sendo que a mesma coisa aconteceu com seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com suas crinas e rabos com nós. Diz a lenda do Saci que ele gosta muito de brincar com os cavalos, e quando ele aparece, monta nos cavalos e dá nó em suas crinas e rabos. Então, eu pergunto para quem é cético e não acredita em nada, se não foi o Saci, por incrível que isso possa parecer, então o que foi aquilo? E quem o que teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos? Acredito eu que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos nós precisos nos pelos dos cavalos, ainda mais no escuro, apenas por uma simples brincadeira e ainda com toda aquela precisão que os nós foram feitos. Sei que parece uma fantasia, mas isso realmente aconteceu. Hoje, tanto Fernando quanto eu já temos mais de 60 anos de idade e ainda lembramos dessa história como se fosse ontem, e afirmamos que ela é verdadeira. Para reforçar a veracidade deste relato, eu não omiti nomes, nem tampouco o local onde ocorreram os fatos, deixando bem nítido para quem quiser analisar.